Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Costinha Mecânico. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma passagem relativamente rápida sobre o manuseio e aplicação desse scanner aqui, desse aparelho para manutenção e diagnóstico de veículos a diesel leve. Hoje eu estou com um Jeep Troller T4 ano 2008. Ele utiliza o motor NGD 3.0, mesmo aplicado nas picapes Ranger de mesmo ano, tá? E hoje eu vou ensinar para mostrar para vocês como funciona a aplicação desse scanner nesse tipo de veículo e como a gente vai interpretar determinados dados que ele fornece para a gente. É claro que cada marca, cada fabricante de scanner vai oferecer funcionalidades diferentes, mas muito provavelmente scanners com uma qualidade superior, como no caso do Raster, da Tecnomotor e até mesmo do Captor e outros importantes, você vai encontrar funções semelhantes, alguns melhores, outros piores, mas sempre cada um mantendo a sua característica e defendendo uma bandeira específica, tá? Pessoal, muito simples e intuitiva a utilização desse aparelho. Todos os botões aqui são de fácil entendimento. Aqui nós temos aqui 6 botões de atalho que são configurados de acordo com a seção que você está acessando. Esses botões são muito simples de entender: navegação para cima, para baixo, direita, esquerda, confirma, cancela e retorna. E aqui, como eu disse, vai variar de acordo com a seção que você está visualizando aqui na tela, tá? Então, pessoal, devido a questões de versão de software, atualizações ou até por opção dessa fabricante aqui, os veículos relacionados na montadora Troller aqui estão designados como Jeep e Pantanal. Eu não sei explicar ainda exatamente o porquê, mas através desse menu eu não consegui acessar. Como que você faz? Você fica sem fazer? Claro que não. Você tem a opção aqui de procurar, de buscar a opção da Ford que abrange a linha Ranger, da mesma geração desse carro aqui. Então você consegue puxar aqui o diesel Ford, provavelmente em algum lugar que você vai encontrar a opção da Ranger aqui bem no finalzinho. E aí esse veículo utiliza o motor NGD 3.0, tá, pessoal? Então você vai selecionar o motor. Aqui você tem alguns outros itens de menu, como ABS, airbag, carroceria, controle de tração, imobilizador e o painel. Pessoal, esse carro aqui, ele utiliza uma arquitetura híbrida, digamos assim. Utiliza algumas peças Ford, outras peças Volkswagen, mas esse motor é Ranger, então a nossa preocupação maior aqui é em selecionar o motor diesel. Aqui nós podemos confirmar a versão do protocolo SD 901C de 2005 em diante. Atende muito bem esse carro. Novamente a posição D1 representando a tomada OBD, que não procede aqui, mas não vai interferir no nosso trabalho. Então, selecionado D1, muito provavelmente ele já vai se conectar com a central, como fez então. Nessa primeira fase nós temos a seção onde conseguimos interpretar os códigos de falha. Normalmente você tem listados aqui os registros de falha que a central reconhece ao longo do seu funcionamento. Muito provavelmente, se você tem um veículo que não pega, que está com problema de aceleração ou algum problema qualquer, corre sério risco de por aqui você encontrar algumas falhas. Eu vou deixar no vídeo aí uma foto com um exemplo de algumas falhas que eu estou trabalhando exatamente nesse veículo aqui, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui já foi feito diversos reparos nele. Então, no momento não encontra-se com nenhuma falha registrada na central. Isso aqui pode variar de acordo com o funcionamento do carro. Talvez ele vai acender, vai mostrar alguma coisa aqui de acordo com que você vai andar no carro ou vai testar, enfim, de acordo com o uso, pode ser que venha aparecer, o que indica alguma falha, pelo menos interpretativa, dessa central eletrônica, tá bom? Aqui, como eu disse, as funções inferiores aqui desse painel vão estar relacionadas ao que você está trabalhando aqui, tá? Então, nesse caso aqui, esse botão, que também é touchscreen, ele recarrega, tá?
Nesse caso aqui está com capa, então está muito sensível, mas esse aparelho é touchscreen. Mas aqui você consegue atualizar, apertar novamente para ele refazer a leitura e reconhecer eventuais erros que possam ser registrados e não mostrados de imediato. Esse outro botão aqui, acionado através dessa tecla, apaga todas as falhas que estiverem encontradas aqui. Isso vale muito para o pós-manutenção. Depois que você já trabalhou todas as falhas, trabalhou todos os efeitos do carro, é importante você vir resetar essas falhas, apagar essas falhas para conseguir e reiniciar essa leitura de falhas, tá? Isso aqui é útil quando você tem muita quantidade de falhas, uma lista com diversas falhas. Esses botões facilitam a navegação para você descer e subir. Isso aqui você consegue salvar, né? Não faz muito sentido para a gente aqui, mas pode ser útil para vocês. E aqui ainda tem uma seção de ajuda que pode tirar algumas dúvidas básicas principais de vocês, tá bom? Pessoal, retornando ao menu, nós temos aqui outras opções nesse menu inicial, e o próximo deles é a análise gráfica. E eu quero deixar muito claro aqui a importância dessa seção, porque ela mostra para você diversos parâmetros do carro e ainda te dá o extra de mostrar graficamente o que esses valores estão representando no funcionamento do carro. É muito simples, intuitivamente você consegue observar que os valores que estão mais dentro dos seus intervalos normais vão permanecer com as suas barrinhas verdes. Nesse caso aqui, nós temos a pressão do combustível da bomba de alta, oscilando aqui em torno de 310 bares, e está levemente acima do que o scanner considera como um intervalo normal. Pessoal, isso aqui, essa leitura aqui, eu vou explicar depois, tá? Mas nem sempre isso aqui precisa ser um alarme. Depois eu vou explicar para vocês cada um dos parâmetros, tá? O que eu quero deixar aqui é essa seção de análise gráfica, que é muito intuitivo para você entender determinados parâmetros do carro. Se você navegar na tecla azul aqui para baixo, você consegue passar através dos diversos valores, dos diversos parâmetros aqui. Por exemplo, a tensão da bateria, a rotação por minuto. Temos a pressão do combustível, que representa o nível de pressão entregue pela bomba de alta aos bicos injetores. Naturalmente, se tem uma válvula aqui que faz essa regulagem, ela pode dar problema e tudo mais, mas isso aqui está mostrando para você qual é a pressão que está chegando no que a gente chama de tubo-reio lá na frente, local esse onde fica preso conectados os bicos injetores, tá? Então, descendo aqui, continuando, temos a pressão absoluta de ar do coletor, tá? Então você pode ver aqui diversos parâmetros, a grande maioria deles dentro da normalidade. Esse carro que já foi muito trabalhado pela gente, então já fiz diversos reparos aqui, principalmente parte eletrônica. Então eu corrigi diversos erros aqui. Agora como você pode observar, tem aqui quase todos os parâmetros dentro da normalidade. Temperatura da água é intuitivo também, está em 60 graus porque eu acabei de funcionar o veículo, então daqui a pouquinho ela atinge aqui a sua temperatura de trabalho próxima dos 90 graus. Tempo de injeção, que é um parâmetro também muito importante, ele te mostra através do gráfico. Balanceamento de cilindros, depois eu vou explicar isso aqui também, tá? Sensor de pedal de aceleração, você tem uma resposta instantânea aqui do sensor de pedal. Você tem a tensão da bateria em tempo real, isso aqui também é muito importante na hora de fazer diagnóstico de injeção eletrônica. E agora retornou aos parâmetros do início, tá? Mas voltando aqui, você tem ainda essa segunda seção que também mostra aqueles mesmos parâmetros, só que dessa vez sem o auxílio da barrinha, sem o auxílio do gráfico. Mas nessa seção aqui você encontra inclusive muito mais informações do que na seção anterior. E por aqui você consegue analisar todos os parâmetros desse veículo, todos os parâmetros que esse scanner disponibiliza para a gente, tá? Tensão de bateria, rotação, qual é a rotação de marcha lenta ideal programada pela central, a pressão de combustível, isso aqui é uma identificação do acionamento da válvula. Você tem aqui a pressão absoluta do coletor medida pelo sensor MAP,
Você tem a medida de fluxo de ar em gramas por segundo, medido também pelo mesmo sensor, fazendo a função de sensor de fluxo, né? O MAP, né, que a gente chama. Então você tem aqui diversos parâmetros. Continuando descendo aqui, temos um sensor também que responde pela temperatura do combustível, temperatura do ar, temperatura da água, tensão da temperatura da água. Esses valores são importantes na medida que você faz uma análise de falha de sensor ou de circuito, onde você precisa fazer reparo de chicote. Então, muito importante esses valores de tensão, que você consegue identificar eventuais fugas ou aumento excessivo de resistência. Então, são parâmetros sempre muito válidos. Pessoal, tempo de injeção, o tempo que o bico permanece aberto em cada ciclo, sincronismo, fase e rotação demonstra pra gente que ambos os sensores de identificação de posição de eixo estão sincronizados, tanto o de rotação quanto o de posição do comando de válvulas. Então, nesse caso aqui, com o sincronismo ativado, podemos garantir que esse carro está pelo menos próximo do ponto de ignição correto. Lembrando que esse motor NGD 3.0 pode acontecer, tá, pessoal? Pode acontecer de sair do ponto. Então, acho que vale a pena, quando você tiver um problema, é um dos pontos que eu recomendo verificar. Esse veículo pode sim sair do ponto, que a polia de comando dele não tem chaveta, ela é polia louca. Então, se eventualmente a porca vir a se afrouxar, a ficar mais fraca, você pode ter um problema com fuga de ponto, tá? Balanceamento de cilindro, essa medida aqui ela é muito importante, pessoal que é bombista, né? Fazer essa análise dos bicos injetores nos veículos. Isso aqui é uma medida de vibração, tá, pessoal? Ela pode até não entregar, aqui eu não vou saber direito exatamente falar qual é a unidade que esse scanner, que essa central mostra aqui pra gente, mas isso aqui está relacionado com vibração. Por quê? O motor tem 4 cilindros e, de acordo com cada ciclo realizado por esse motor, um cilindro contrabalanceia o outro na medida em que os ciclos se ocorrem, justamente para diminuir vibração. Então, como você pode notar, por exemplo, os veículos com 3 cilindros ou com 5 cilindros normalmente vão apresentar um índice de vibração relativamente maior do que o motor de número de cilindros pares, tá? Então isso aqui é muito importante para equalizar a vibração. É claro que tem muita coisa por trás disso aqui. Para fazer o ajuste desse tipo de parâmetro, você tem que fazer um ajuste fino nos bicos injetores. Isso aqui eu super recomendo a instrução de um bombista especialista, porque isso aqui vai muito da configuração do bico, da regulagem do bico. Então é uma medida importante para você saber o funcionamento do motor, mas realmente equalizar isso aqui, eu te recomendo procurar um bombista de confiança, tá, pessoal? Fora o balanceamento dos cilindros, nós temos aqui o índice de acionamento do pedal do acelerador. Agora tá solto o meu pé, vou apertar um pouquinho, você vai ver que já vai mudar aqui, ó. Só de levar o pé ele já mudou. Então o pedal do acelerador, você consegue entender como está a resposta desse sensor também, tá? Retorna ainda a tensão, né, de retorno desses sensores, que também pode te ajudar a identificar eventuais problemas, principalmente conexões, fiação e tudo mais, ou até no próprio circuito do sensor pode haver um desvio, né, de padrão. Pessoal, velocidade, né, nada mais é do que a medida de quilômetros por hora em tempo real. Isso aqui, esse tipo de veículo, a central eletrônica tem uma função importante para esse parâmetro aqui, tá? Essa informação chega para a central e, através dela, a unidade de controle do motor consegue equalizar determinados outros parâmetros que estão relacionados com a velocidade do veículo, com a solicitação, com o valor de carga. Então esse parâmetro também muito importante. Pode parecer bobo, mas não é só para evitar suas multas não, tá? O teu carro também precisa disso aqui para funcionar legal. Odômetro, pessoal, não vou mostrar aqui até para preservar a identidade do nosso cliente aqui, mas no caso nós temos aqui um típico caso de odômetro
adulterado, tá? Aqui o veículo mostra apenas 108 mil quilômetros e aqui na central quase 190. Zero falhas, relé de pré-aquecimento, e ainda tem aqui a razão de pneu eixo, já que esse veículo é off-road, né? Então você consegue manipular esses valores aqui também, entendeu? Isso eu não sei te falar se acontece na Ranger, eu preciso tirar essa dúvida, mas aqui no Troller eu já identifiquei, então você consegue entender qual é a razão de pneus que você usa, e isso te ajuda também na eficiência, na precisão desse parâmetro de velocidade, tá? Porque se você não sabe, mas de acordo que aumenta o raio, né, o diâmetro do pneu, você tem uma pequena, mas uma alteração importante aqui na leitura de velocidade. Então, zero falhas detectadas, pessoal. Tensão da bateria já está retornando aqui ao início da lista. O que eu quero mostrar para vocês aqui não é fazer o diagnóstico do carro, esse carro tem outros problemas também, mas é mostrar para vocês quais as opções esse aparelho aqui te fornece. Eu não estou fazendo propaganda, não tem absolutamente nada a ver com a marca, mas esse aparelho eu tenho usado nesse tipo de veículo, não só em linha média, mas também em linha pesada, e tem correspondido muito bem. Esse é um Raster 3 já de uma geração anterior, você pode hoje em dia adquirir já o modelo S, que é mais moderno ainda, mas esse aqui vem me atendendo muito bem. Só salientando, eu utilizo na minha oficina também um leitor de código de falhas da Fox, é um NT650 Elite. Uso um Multimac X3 para linha leve e alguma coisa de linha média. Tenho também um Captur V5X, estou em fase de testes agora, acabamos de adquirir, então nós precisamos fazer ainda alguns testes importantes com esse Captur e ver qual que é a capacidade dele. Mas o que eu tenho usado de combate é o Raster 3. Inclusive, se você tem alguma opinião sobre o Captur V5X, deixa nos comentários aqui, porque eu acabei de adquirir, ainda estou em fase de testes, talvez depois vou trazer um vídeo aqui para vocês, mas eu quis salientar as funcionalidades desse scanner. E se você está curioso para saber as demais funções desse menu, aqui nós temos alguns atuadores do sistema, né? Você pode conseguir acionar determinados testes sem a necessidade da ignição do veículo ou sem precisar funcionar esse carro ou andar esse carro. Essas duas válvulas são de controle de pressão e vazão da bomba injetora do sistema de injeção de combustível. Você consegue acioná-las, tá, por aqui. Isso aqui é muito importante. Nesse mesmo caso aqui, eu precisei conferir todos os sinais, oscilograma de todos os sensores. Então, quando você vem aqui e aciona essa válvula, você consegue entender o que está chegando lá de sinal para essa válvula no PWM, tá? Isso acontece também com a válvula de controle de vazão. E aqui esses outros dois testes é um autoteste, ele vai fazer uma leitura geral de todos os sensores, e esse aqui é um teste de indicador do imobilizador. Provavelmente poderia aparecer aqui no painel, eu não vou fazer questão de realizar esse teste aqui, mas diz respeito ao imobilizador do veículo, ok? Desculpa, pessoal, interromper, chegou um cliente aqui, mas retornando, nós temos ainda essa quinta opção de apagar a memória, que é simplesmente a função de excluir todas as falhas que estavam lá na leitura que nós fizemos aqui nos códigos de defeito. Ah, mas você não me disse que dá para fazer aqui através desse botão? Dá, pessoal. Isso aqui é um atalho, como o próprio nome já diz. A função nativa de apagar a memória você encontra nesse menu principal aqui, ó, apagar memória. Mas para facilitar, para criar uma forma mais rápida e prática de você apagar todas essas falhas aqui, você tem esse atalho, tá? Mas é a mesma, rigorosamente a mesma função. Aqui na identificação da ECU, ele vai te fornecer uma informação de número de série desse sistema, desse computador. É claro que eu vou censurar o número aqui até para não comprometer nenhuma identidade, nenhuma propriedade intelectual, pessoal. Então basicamente é isso. Para esses motores da linha Euro 3 nós temos essas funcionalidades. Hoje em dia, se você tem uma picape mais moderna, ou um ônibus, ou um micro, ou qualquer que seja o veículo a diesel,
você consegue mais informações, você tem mais opções aqui. Alguns ônibus, principalmente linha Volkswagen, que eu já identifiquei, você consegue limitar a velocidade, você consegue equalizar algumas coisas. Veículos que possuem já o sistema SCR, Euro 5, você tem também aqui diversas funcionalidades de leitura, diagnóstico, interpretação desses sistemas. E a partir de agora, pessoal, eu vou trazer para vocês cada vez mais vídeos. Isso aqui é só uma introdução, tá? Quero deixar bem claro. Eu queria trazer para vocês basicamente a interface aqui, como se usa esse scanner. E provavelmente nos próximos dias eu vou gravar um vídeo com muito carinho, muito especial para vocês, ensinando a interpretar esses dados. Quais dados estão corretos, quais dados estão fora do padrão, o que fazer quando esses dados fogem do padrão. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, acharam importantes, enxergam potencial nessa minha ideia, curte esse vídeo, segue o meu canal, não custa nada para você e vai me dar uma força do caramba para a semana que vem eu ter força de vontade de gravar mais e mais vídeos para vocês. Nesse momento eu estou preparando meu mini estúdio, vou começar a soltar diversas aulas para vocês, teoria dos motores a combustão, teoria de mecânica, teoria de física. Eu sou engenheiro mecânico formado e estou disposto a trazer para vocês tudo que eu tiver de melhor em conhecimento aqui de graça no YouTube, sem te cobrar nada. Eu só preciso do seu apoio. Eu preciso que você curta, eu preciso que você comente nesse vídeo e eu preciso que você siga o meu canal, tá bom? Então, aproveitando o gancho, se você usa esse aparelho ou usa o Captor V5X, deixa aqui nos comentários a sua opinião, coloca aqui a sua observação, os prós, os contras e qual desses você acha melhor, ok? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E a partir de agora é isso aí. Eu tô aqui para ajudar todos vocês que são mecânicos, principalmente o pessoal que quer aventurar na injeção eletrônica diesel. Essa é a minha especialidade e eu faço questão de trazer para vocês todo o meu conhecimento de forma gratuita. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima.